Saudações a todos, eu sou Endora e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre magia astrológica, magia planetária e as suas relações com a astrologia dentro dos estudos da Escola de Magos de Porto Alegre, sobretudo nos cursos de alta magia branca, para quem nós já estamos com as matrículas e vagas disponíveis. A magia astrológica e a magia planetária têm por objetivo de estudo a energia vibracional emanada pelos espíritos geradores através dos filtros dos planetas. A magia planetária utiliza-se da energia pura desta ou daquela hierarquia planetária, independente da sua condição na carta natal de alguém e de seu estado cósmico no momento do ritual. Já a magia astrológica vale-se deste recurso com o requinte de aproveitar certas janelas nas quais os fluxos energéticos tornam-se mais favoráveis e, sendo assim, portanto, facilitadores dos resultados desejados pelo magista. Esta utiliza-se de recursos como, por exemplo, horas planetárias, somadas às condições de cada planeta, tanto no momento do ritual quanto sua condição preciosa na carta natal para quem o ritual destina-se. Então, a magia astrológica necessita de alguns mecanismos bastante mais elaborados que a planetária no momento inicial, no primeiro momento. A magia planetária não carece dessas informações, já que acessa esses fluxos energéticos por outros meios, exigindo do magista bastante mais preparo e conduta monástica, já que o mais determinante nesta linha de estudos é a energia do próprio magista. A magia astrológica usa esse nome por recorrer aos poderes dos astros. A palavra astral, no jargão ocultista, indica aquilo que ocorre no mundo ou no plano astral. Em alguns lugares também conhecido como magia planetária, pois vale-se de 7 forças principais conhecidas por muitos como planetas e que são os planetas pessoais da ciência da astrologia, e de todas as forças ligadas a eles como anjos e demônios. Em algumas linhas de estudo, magia planetária e magia astrológica são a mesma coisa. Nós, da Escola de Magos de Porto Alegre, entendemos a magia planetária como uma forma de atuação diferente da magia astrológica, embora todas se valham da mesma força, do uso das mesmas energias. A magia planetária, ela acaba por deixar de fora a magia das constelações e também das estrelas fixas, a exemplo também da magia astrológica. Enquanto a magia astrológica estuda manipulação ou acesso às forças astrais, sendo portanto ascendente, ou seja, o homem invoca a força e direciona os seus pedidos para o alto. A astrologia estuda a influência dessas forças que estão no alto aqui no plano físico, ou sendo portanto descendente. Agora, olha que curioso. Nós temos algumas outras linhas de estudo diferentes da magia astrológica e da magia planetária que usam esse mesmo jargão, vias de ascendência e de descendência, vias de subida e de descida da árvore da vida na ciência da Cabala, é uma delas. A magia planetária sofre influências da configuração da carta natal do nativo. Mas mesmo, por exemplo, um planeta ruim, ele pode ter aplicações mágicas. Sendo assim, a compreensão elevada e filosófica da astrologia vai além da suposta mecanicidade e vai na direção da lei hermética de que o que há embaixo é como o que há em cima. O uso oracular é apenas um dos seus muitos e preciosos usos. Quando se observa padrões no céu, entende-se padrões na Terra, tanto a nível mundial quanto a nível individual, tanto a nível de macrocosmos quanto a nível de microcosmos. A magia astrológica é uma aplicação específica da astrologia, e existem fórmulas dela até na antiga Mesopotâmia. Existe um encantamento mesopotâmico antigo utilizado-se para resolver problemas e litígios na justiça. Por razões óbvias, eu não vou passar a receita inteira para vocês, mas eu vou ler para vocês o encantamento. Há uma deusa chamada deusa Gula, que depois eu vou explicar quem é. Abre aspas. Ó tu que és reluzente, que teu coração furioso seja apaziguado, que teu âmago se abrande, ó Gula. Senhora exaltada, fora tu quem criaste
humanidade, quem concede os quinhões, as porções de alimento e oferendas de alimentos, esteja presente em meu litígio. Que eu obtenha a justiça por teu veredito, por conta dos feitiços, cuspes e maledicências, maquinações sinistras do meu adversário. Que seus malefícios se voltem contra ele e afetem a sua cabeça e seu corpo, e eu, teu servo, cansado, cantarei teus louvores. Na Babilônia antiga, haviam deuses como a Gula e a estrela Vega, que eram responsáveis por reger os 7 planetas e constelações. Em papiros gregos, temos a associação entre vogais gregas e os planetas, nomes divinos e rituais, como o heptagrama. No hermetismo, entendiam-se que a ascensão do adepto se dava pelas esferas dos planetas, de modo que a cada esfera passada, mais ele se purificava, ampliava seu poder de espiritualidade e se aproximava de Deus. Gula é a deusa mesopotâmia da cura e padroeira da medicina, porém, ela pode ser chamada para práticas de diferentes assuntos, além do seu próprio domínio. A magia astrológica é uma aplicação específica da astrologia e existem fórmulas dela utilizadas até hoje para muitas coisas. Também magias do Antigo Egito e outras civilizações antigas, incluindo Atlantes. Existem vários sistemas mágicos de contato com estas poderosas hierarquias de modo geral. Quanto mais adiantado e elevado o magista, mais simples será o sistema por ele usado. Ptolomeu, na seção 4 do seu Tetrabiblos, afirmou: dos poderes dos planetas, o poder ativo da essência natural do Sol, por exemplo, se encontra em aquecer e, em certo grau, secar. Fecha aspas. Voltando a atenção para a natureza dos elementos nos planetas. Quem já fez a sua carta natal consegue ver lá embaixo, perto das explicações sobre os aspectos e dignidades, que há também uma pontuação dos elementos dominantes no mapa. E essa contagem vem dos planetas e das condições em que eles se encontram na carta natal. E a influência de um elemento é poderosa na forma como um planeta vai agir na vida de alguém. Segundo Frater Abstru, a posição, por exemplo, retrógrada de Mercúrio, causando problemas e falhas na comunicação no geral, vai muito além dessa influência nefasta, sendo ele apenas o mensageiro. Segundo a Bíblia, no livro Gênesis, capítulo 1, versículo 14, o planeta físico é apenas um sinal, um ote, visão compartilhada pelos astrólogos da antiga Babilônia, para quem os planetas sinalizavam o destino que agia conforme o decreto dos deuses. Afinal, a palavra destino, em acadiano, simtu, deriva do verbo samu, decretar, contrastando com o significado em grego que estava inclusive acima dos deuses. Dessa forma, sinais que indicam um mau presságio podem indicar as ações necessárias para se evitar um destino infeliz. Segundo os preceitos brancos, todas são situações representadas pela astrologia, como oportunidade do adepto despertar qualidades, virtudes e poderes que o libertarão dessa determinada influência astral, sem precisar valer-se de um poderoso ritual de limpeza, como, por exemplo, o Namburbi. Então, quando falamos da energia de Mercúrio, podemos, sem medo de errar, entender que é a força vinda do Ser Supremo, passando pelo prisma da criação, especializando Mercúrio num determinado assunto ou área da criação. No caso de Mercúrio, a comunicação, o pensamento, a inteligência, o movimento do corpo celeste do planeta Mercúrio, indicado e estudado pela astrologia e pela astronomia, mostrará a forma como essa energia vai afetar a cada um de nós. Como os ajustes de lentes de foco em uma câmera fotográfica. Dessa feita, sua influência é maior quando ele está exaltado ou domiciliado, e perdendo forças quando está exilado ou em queda, ficando descontrolado quando em retrogradação. O conjunto das forças atuantes nos planetas podem ser acessados por meio de símbolos e liturgias adequadas. Vale lembrar que, apesar dos planetas terem recebido nomes de deuses latinos e nomes em latim,
O trabalho com eles não é a mesma coisa que o trabalho com os deuses latinos. Por exemplo, os nomes de Vênus se diz Dilbá em babilônico, Nagá em hebraico e Surya em sânscrito. Importante lembrar que apesar dos planetas terem recebido os nomes de deuses em latim, o trabalho com eles não é a mesma coisa que com esses deuses necessariamente. Mas você pode acessar Júpiter com um trabalho devocional a deus latino Júpiter ou Zeus, por exemplo. Pois há uma relação entre as duas coisas. Por isso que nós tratamos cada força dessas como uma hierarquia, porque é uma legião inteira, uma família inteira de forças. Com o desenvolvimento de diferentes ordens ocultistas sérias, entre elas o hermetismo, o gnosticismo e o neoplatonismo e outras, houve a desvinculação entre as divindades e os corpos celestes, embora práticas devocionais para eles podem acessar os deuses que atuam através deles, por meio de conjurações e nomes de Deus. O arquétipo planetário é apenas uma parte dos elementos que compõem as forças dos deuses. No mais, existem elementos com a assinatura destes deuses que podem ser usados para acessá-los, coisas como metais, cristais, ervas, sigilos, quadrados mágicos, números, mantras ou de outras ciências como a radiestesia, para poder alcançar um diagnóstico antes de sair acendendo vela para todas as forças que lhe parecem ser mais simpáticas. Nós entendemos que o acesso à alta hierarquia dentro da família de um determinado planeta ou hierarquia planetária depende da conduta do magista. E se ele vibra de forma sutil, elevada e superior, automaticamente ele vai conseguir acessar as forças mais poderosas de cada hierarquia. Ele vai conseguir contactar essas forças com bastante mais facilidade do que se tivesse a sua energia inteiramente profanada. Portanto, o magista precisa lançar mão de recursos como a vigia de si, a chave sol dos gnósticos e o estudo da anatomia oculta do homem para entender e diferenciar o que é divino dentro de si e aquilo que é só um defeito psicológico ou um agregado psicológico ou ainda o ego dos gnósticos. Dessa forma, as portas se abrem e o magista vai saber escolher que porta entrar. Vai saber escolher qual é a que é interessante para ele naquele momento. Porque são muitos os caminhos, mas a porta é estreita. Um grande abraço a todos, paz inverencial.